Continuando com os ensinamentos do Alter Rebbe, que estava nos explicando qual a grande novidade por trás do momento da entrega da Torá. No que consistiu a outorga da Torá, o que há de inédito nisso, o que há de marcante, impactante para toda a humanidade, para a nossa história, para cada um de nós em particular também. Então, nós começamos vendo, a título de introdução, baseado no que explicamos antes, que a Torá é como exemplo. O exemplo tem um aspecto bem paradoxal. Por um lado, o exemplo encobre ou o exemplo revela? Por um lado, a única forma de se chegar à revelação da ideia original para o discípulo, para o aluno, é através do exemplo, porque se a ideia fosse transmitida de forma direta, nua e crua, o aluno não conseguiria compreender, ele sairia tonto disso, ele sairia confuso, e talvez isso até afetasse sua mente, porque está acima da sua compreensão. Então, o que faz o mestre? Ele se utiliza de um exemplo, com paciência elabora um exemplo através de uma metáfora, uma história, etc. A título de ilustração, um exemplo que seja acessível à compreensão do discípulo. Daí então, compreendendo primeiramente o exemplo, mais tarde ele vai conseguir projetar e elaborar e pouco a pouco ir entendendo o exemplificado, a ideia em si. Em outras palavras, o exemplo serve como meio de revelação da ideia até então inacessível. Uma ideia profunda e complexa que de outra forma não seria entendida pelo aluno, através do exemplo é possível revelá-la. Então, nesse aspecto, o exemplo é um meio de revelação. Mas, simultaneamente, no mesmo momento, o exemplo, na hora que ele é transmitido para o aluno nem sonha o que há por trás do exemplo. Onde o mestre quer chegar, ele ainda não visualiza e não projeta, não é capaz de projetar a ideia principal que está por trás do exemplo. Em outras palavras, naquele momento, enquanto o exemplo está sendo transmitido e o aluno está procurando entendê-lo, o exemplo ele encobre e oculta a ideia original, a ideia maior, e esse é o seu papel, como uma luz muito forte, intensa, que se ela não for condensada, se ela não for ocultada, ela pode ofuscar e até mesmo, Deus nos livre, cegar. Então essa luz precisa ser ocultada, precisa ser encoberta. Nesse lado, o exemplo ele encobre. Então, existem esses dois papéis que parecem paradoxais, na verdade, um depende do outro. Somente por essa possibilidade do exemplo encobrir, pelo menos no primeiro momento, isso vai possibilitar mais tarde que ele revele, que surja a revelação. Da mesma forma, nós vimos que em relação à Torá conforme nos é dada aqui, a Torá nos foi dada no plano terrestre, envolvendo leis de cunho material, mundano, no nosso plano físico, etc. E de forma tal que a gente não percebe a divindade presente nessas leis. A alta espiritualidade, a revelação divina por trás desses conceitos não é perceptível a olho nu para pessoas simples, às vezes até medíocres espiritualmente como nós, grandes tzadikim. Talvez eles percebem por trás de cada linha, de cada letra da Torá, a divindade presente nelas, mas nós não percebemos. Por quê? Porque a Torá é chamada o exemplo do ser anterior, ser superior. É como o exemplo. O exemplo, na hora que ele é dado, é lecionado, ele encobre, ele oculta. Mas na realidade, no final das contas, somente através desse exemplo, nós vamos poder chegar à revelação maior. Por isso até as almas, quando chegam às portas do Gan Eden, do paraíso, então se afirma, feliz aquele que chega aqui com o seu estudo na mão, ou seja, que estudou a Torá, que ele tem o exemplo para poder chegar ao exemplificado, para poder chegar à ideia maior. Daí nós vimos a partir disso que a Torá aqui embaixo, servindo de exemplo, já que o exemplo oculta, encobre, também a pessoa pode ficar apenas vislumbrando o lado lógico, o lado intelectual,
a sabedoria da Torá, mas ignorando e passando desapercebido aquilo que é o essencial, que é o lado espiritual e divino da Torá, que a Torá é divina, a pessoa pode não perceber a divindade da Torá. Por isso se requer um esforço especial por parte da pessoa para captar a divindade da Torá, e nós vimos no que consiste esse esforço por parte da pessoa, um esforço de autoanulação, de deixar de lado o seu narcisismo, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, anulação do seu ego, esvaziar-se de si mesmo. Não, eu penso, eu quero, eu preciso, eu sei. Não, esvaziar-se do seu eu. Quanto mais a pessoa se esvaziar do seu ego, mais propensa ela vai estar, mais habilitada ela vai estar para servir de recipiente para captar a luz divina. A luz divina só se revela e só se manifesta onde há propensão para ela, onde há anulação. Não é? Se a pessoa já preenche todo o espaço por si só, eu sou mais eu, então ela não deixa espaço para Deus se revelar dentro dela. Então, nos explica o Alter Rebbe, V'hine Israel zachu lematan Torah al yedei isurim de galut Mitzrayim bechomer ubilveinim. Aqui nos explica o Alter Rebbe os eventos históricos do nascimento do povo de Israel, do seu surgimento como nação. Quando os judeus mereceram a outorga da Torá? Somente depois de séculos no Egito, em um longo período de escravidão, de dura escravidão, de trabalhos forçados, de torturas, etc. Isso não é por acaso. Os judeus chegaram ao Monte Sinai habilitados naquele instante para receber a Torá, quando e como? Somente depois de ter passado por todos os sofrimentos e torturas do exílio no Egito, com trabalhos forçados, com escravidão pesada, etc. E por que foi assim? E por que tinha que ser assim? Então, o Alter Rebbe nos explica que para merecer e para poder chegar à revelação divina que ocorreu no Monte Sinai na hora da outorga da Torá, era necessário que antes os filhos de Israel passassem por esses sofrimentos do galut, do exílio no Egito, com todas as torturas, com todos os trabalhos forçados, com toda a escravidão. Por quê? Porque esses sofrimentos produziram uma anulação do ego do povo de Israel. Quando eles estavam lá como escravos, não tinha eu quero, não tinha mimos, não tinha regalias, não tinha eu quero, eu desejo, eu preciso. Quem é você? Não é? De fato, isso não era uma anulação diante de Deus, mas era uma anulação do ego. E isso fez todos baixarem a crina de uma forma muito dura, cruel, pesada, com uma escravidão tão dura, etc. Mas no final, infelizmente, nós sabemos que os sofrimentos acabam refinando a pessoa, acabam abaixando o seu ego, rebaixando o seu ego. Muitas vezes os sofrimentos às vezes são capazes de quebrar a pessoa. O que significa quebrar a pessoa? Que a pessoa está quebrantada, que o seu ego, seu coração está partido, o seu ego está partido. Mas esse tipo de anulação era necessário, imprescindível, para que os judeus estivessem espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente prontos e preparados para a revelação no Monte Sinai. Porque, como nós dissemos, para haver revelação divina é necessário haver recipientes para isso. E o recipiente é a anulação, a autoanulação. Portanto, os judeus tiveram que passar por todo esse processo histórico de anos, décadas, séculos no Egito, décadas de escravidão, tudo isso justamente para se esvaziarem, para baixar, quebrar o seu ego e assim estarem propensos, prontos para a revelação divina. Uma outra manifestação da anulação dos judeus antes da entrega da Torá, diz o Alter Rebbe, Veikdimu naseh lenishma. Então a famosa frase que disseram, nós faremos sem pré-condições, mesmo sem, e depois entenderemos. Depois vamos querer ouvir as explicações, faremos e em seguida entenderemos. Ou seja, a gente fala, não, eu quero saber, eu quero entender, eu quero ver se eu me identifico com isso, se eu gosto disso. Quando os judeus disseram, faremos sem pré-condições, sem condicionar e dizer, não, o que eu quero, o que eu gosto depende, não, faremos.
Se vem de Deus, nós faremos. Isso significou uma anulação completa diante de Deus. Conforme nós dissemos, conforme explicado na Kabbalah, trazido na Hassidut, não é possível haver uma revelação divina, não é possível atrair a luz infinita de Deus, ela bemakom sheyesh bechinat bitul davka. Somente num lugar, num espaço, numa situação onde há anulação. Porque, como dissemos, se uma pessoa vai querer captar Deus com o seu intelecto, por mais que o QI dele seja, mas ainda é limitado. Então, o infinito ilimitado não cabe dentro do limitado. Se a pessoa vai querer acionar todos os seus sentimentos e emoções para, através disso, se vincular a Deus, também a nossa capacidade emocional, o quanto o nosso coração aguenta, o quanto nossos sentimentos sabem ser genuínos, isso também é limitado. Então, o que comporta, o que pode conter a infinitude de Deus, o fato de Deus ser infinito e ilimitado, a nossa anulação, o nosso vazio. Justamente no vazio, quando nós nos deixamos de lado, porque meu eu, por mais grandioso que eu pense que seja, mas ele sempre é limitado. Então, onde Deus infinito e ilimitado pode pairar, não dentro do meu eu, das minhas limitações, mas justamente quando eu anulo o meu eu, deixo o meu eu de lado e o meu eu é limitado, então nesse espaço vazio, aí sim Deus pode se manifestar e se revelar. Então, por isso, além do preparo geral nesses séculos no Egito, nessas décadas de escravidão, além disso, na hora da outorga da Torá, ainda foi necessário os judeus se comprometerem de forma sincera com essa atitude de anulação diante de Deus, dizendo, independente do que está escrito, a gente se subordina, a gente aceita sem condições prévias, sem questionamentos. Porque, como nós dissemos, a revelação divina só pode pairar onde há anulação. וזהו עניין הקדמת נעשה לנשמע, שהוא בחינת הביטול שמבטל רצונו מכל וכל. Quando os judeus falaram, nós faremos. Mas espera aí, e se for algo que contraria a tua vontade, os teus hábitos, o teu conforto? Não, quando os judeus falaram, nós faremos. O que significa? Anularam sua vontade. O principal na minha vida não vai ser o que me dá na bola, o que me vem na cabeça, o que eu tenho vontade, ou a minha reação instintiva, o que eu me sinto atraído. Não, não. Quando eles disseram de forma autêntica, faremos. Estamos aqui para o que der e vier, não importa qual a mitzvah, não importa se me agrada ou não me agrada, se me atrai ou não me atrai, se eu gosto ou não. Então, o que isso significou? Uma anulação completa. Eles anularam a sua vontade totalmente diante da vontade de Deus. O que vai prevalecer e predominar na nossa vida não é a minha vontade, sim a vontade divina. Como se a pessoa não tivesse vontades próprias. Todos nós temos vontades próprias, mas aqui os judeus consentiram, aceitaram deixar de lado. Isso é uma anulação completa, deixar de lado as suas próprias vontades para fazer predominar a vontade de Deus. Só como se diz, olha, estou comprometido não com a minha vontade, mas sim com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja de mim. Então não importa qual seja a ordem, o preceito bíblico, se eu gosto ou não, se é agradável a mim ou não, etc., eu me comprometo a fazer. Isso indica uma anulação completa diante de Deus. Ou seja, a pessoa está pronta de deixar de lado todas as suas vontades e desejos para que prevaleça e predomine a vontade divina. E esse é o conceito de serviço a Deus, de ser um servo. Um servo é um escravo, um servo a Deus. Não é um funcionário, um operário, que amanhã pode pedir demissão. Sabe o que? Me cansei, não quero mais trabalhar, ou vou procurar outro emprego em outro ramo. Um servo escravo não tem essa opção. Um servo, ele está lá para servir o seu amo e nada mais. E a Torá nos diz que nós devemos servir a Deus como servos que servem o seu amo. O servo ou o escravo, ele não tem opinião própria, não importa qual é a sua opinião, o que ele está sentindo, se ele acordou com o pé direito, ou se ele está motivado ou não.
Yomar Rabo apenas aquilo que o seu amo diz, ele está comprometido, ele tem que fazer e ele faz. Da mesma forma, nós temos esse compromisso desde a entrega da Torá com Deus, que aquilo que ele nos ordena, independente de eu sentir, de eu gostar ou não, mas sabendo que a vontade de Deus é isso que eu vou fazer.